O Tribunal de Contas da União começa o ano envolvido na polêmica da liquidação do Banco Master. Ontem, o ministro do TCU, o Jonathan de Jesus, decidiu voltar atrás da inspeção ao Banco Central para avaliar a liquidação do Master. Ele submeteu a análise do caso ao plenário. Para falar sobre tudo isso, Luara, essa decisão polêmica envolvendo o Banco Master, nós recebemos hoje aqui no News Manhã o presidente do TCU, ministro Vital do Rego Filho. Bom dia, ministro. Muito bem-vindo aqui ao News Manhã. Bom dia, que bom falar com vocês. Inicialmente, eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa do SBT de abrir um canal de informações tão importante no jornalismo brasileiro. É a primeira vez que eu falo ao SBT News, é uma alegria poder compartilhar com vocês essas informações. Outro sim, eu gostaria também de parabenizar a entrevistadora, a Zaina, que efetivamente eu estava fazendo os testes aqui com a competência técnica que vocês têm e fiquei ouvindo a entrevista da Zaina. Ela é muito lúcida, muito importante, ela colocou temas fundamentais que nós tratamos sempre no TCU, mas isso é motivo de outra conversa com vocês. Ministro, a Basília Rodrigues vai acompanhar a entrevista com a gente de Brasília e eu já vou dar essa prerrogativa para ela fazer a primeira pergunta para o senhor. Faz favor, Basília, já está online já com a gente para falar? Não? Aí, Estou perfeito. por aqui. Pode fazer a primeira pergunta. Estou por aqui, Lúcio, Luara, todos os espectadores aqui do News Manhã. Vamos lá então, Basília, com você. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso SBT News. As pessoas querem entender o que está acontecendo no Tribunal de Contas da União. Tem dia que há a decisão por uma inspeção urgentíssima, investigação das mais importantes. Não levou nenhuma semana para que vocês recuassem e suspendessem, né? Não extinguiu, mas suspendeu a inspeção. É um problema interno ou vocês estão sentindo muita pressão de quem está olhando do lado de fora sobre o caso Master? Bom dia. Oi, Basília. Bom dia. É uma alegria falar com vocês também e te ver novamente aí no SBT News. Eu queria só fazer um cronograma deste momento que estamos vivendo para chegar na sua resposta. Efetivamente, o Banco do Tribunal de Contas e o Banco Central têm suas autonomias, têm suas prerrogativas e têm seus limites constitucionais. Eu acho que a narrativa de recuo precisa ser vista de outra forma. O que nós estamos fazendo agora, de acordo com o despacho nos embargos do ministro relator, é exatamente entendendo que precisamos manter as prerrogativas do Tribunal de Contas, que é fiscalizar todos os entes da administração direta, indireta e autárquica. Então, o Banco Central é um ente da administração autárquica, é uma autarquia. Então, por isso, nós temos que fiscalizá-los e fazemos isso com muita normalidade. É que o caso do Master, efetivamente, tem delicadezas nacionais e com repercussões internacionais. Agora, o Banco Central também tem seus limites constitucionais, tem seus direitos constitucionais, que é preservar o sigilo. E o que nós estamos fazendo agora? Graças ao entendimento que eu tive com o relator, dizendo que é necessário que a gente chegue ao Banco Central, defina um modus operandi da nossa conduta com os limites que nós temos dentro desse pacto federativo que existe de importância constitucional de cada um dos entes. Agora eu quero entrar nessa conversa. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigada por conversar com a gente. Aqui é a Luara que está conversando com o senhor. Quando a gente fala na autonomia do Banco Central, ela foi estipulada por uma lei complementar de 2021. E o Tribunal de Contas, a gente sempre acompanha todo o trabalho que vocês fazem voltados para recursos públicos. Não teria um conflito de competência a partir do momento que o Tribunal de Contas da União, ele pede uma auditoria no Banco Central, que historicamente já tem algumas ações autônomas, né, de fiscalização, de controle também dessas instituições, até para segurar o sistema financeiro. Não seria, então, um conflito de competência, uma intervenção do Tribunal de Contas
mesmo sabendo que são autônomos, são instituições diferentes, com poderes diferentes, mas algo que a gente não viu até então, desde essa autonomia do Banco Central, uma participação direta do Tribunal de Contas, do Supremo Tribunal Federal, que também entrou nessa história. Eu queria que você trouxesse para a gente, até para deixar todos os pingos nos is, já que é um assunto que causa bastante e causou também bastante o constrangimento no cenário, não só econômico, mas também político. Muito boa a sua pergunta. Sabe por quê? Porque vai me dar chance de restabelecer uma narrativa que deve ser colocada na imprensa, dizendo cada um dos fatos. O que é o Banco Central? O Banco Central é uma agência reguladora do sistema financeiro nacional. Quem é que faz a regulação? O Banco Central. Quem tinha que liquidar ou não o Banco Master é o Banco Central. O TCU não entra nessa história. O que é que o TCU tem? Qual é a competência do TCU? Está lá no artigo 70 da Constituição Federal. O TCU tem competência para fiscalizar todos os entes da administração direta, indireta e autárquica. Então, nós somos fiscalizadores de segunda ordem. Então, nesse processo, é bom que se diga, o Banco Central, caberia ao Banco Central a intervenção, o TCU não entra nessa discussão do liquidante, da forma como liquidante, mas entra na discussão da legalidade do processo. E não cabe ao TCU fazer uma reversão na liquidação. Ministro, o nosso analista de política, Eduardo Gayer, está em Brasília aí acompanhando também a entrevista do senhor. Gayer, você tem uma pergunta? Tenho várias. Ministro, bom dia para o senhor, um prazer conversar contigo. Eu queria me aprofundar um pouco mais nessa conversa sobre as prerrogativas do TCU, porque Falou e prometeu essa entrevista mesmo, ministro. Então, eu agradeço antecipadamente mais uma vez a essa entrevista. Então, eu queria falar mais um pouco sobre isso, porque, de fato, quando você lê ali o artigo 70 da Constituição, fica muito claro que o TCU tem a prerrogativa de inspecionar documentos do Banco Central. Mas, até onde eu entendi, e alguns especialistas com os quais eu conversei, isso seria focado na administração do dinheiro da União, o dinheiro que é gerido pelo Banco Central, porque o próprio nome do tribunal diz Tribunal de Contas da União. Então, a minha dúvida, e que é uma oportunidade para o senhor esclarecer, é claro, é por que, nesse caso do Banco Central, a prerrogativa do TCU também está estendida e assim aceita, porque é Tribunal de Contas da União, não tem dinheiro da União nessa transação do Banco Master, é só dinheiro privado. Então, de que maneira o Banco Master entra nas contas da União e que justificaria essa participação do TCU nesse caso em específico, ministro? Também é importante pergunta. Eu falei contigo muito durante a semana, mas a gente não abordou essa questão em si. Efetivamente, a discussão é a liquidação de um banco privado. Quem são os garantidores deste banco privado na liquidação? É o FGV, né? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então, a partir do Fundo Garantidor de Crédito e da população brasileira que aceitou, né, o convite para participar dessas transações do Banco Master, a população brasileira ela precisa ter seus direitos resguardados pelo órgão que fiscaliza o Banco Central, que é o Tribunal de Contas da União. Ministro, o Banco Central nenhum do mundo gosta de intervir em banco, né? Isso gera uma crise danada, uma enxurrada de processos. É um processo longo, às vezes demora décadas até se finalizar, né? Os acionistas processam, os investidores processam. O fato do TCU ter entrado na história acabou, né, gerando até o Daniel Vorcaro usou a iniciativa do TCU para poder desbloquear bens na Flórida, que ele tinha nos Estados Unidos. Eu queria perguntar para o senhor exatamente o seguinte, o que levou o relator, o Jonathan de Jesus, a tomar essa atitude? Ele conversou antes com vocês no TCU? Foi uma decisão coletiva ou foi uma iniciativa apenas dele? Olha, quando o processo chega, a representação foi feita
pelo Ministério Público junto ao TCU, que é o órgão que, à luz da Constituição, preserva os direitos sociais da sociedade. Depois ela foi ser distribuída ao relator da matéria, que, por prevenção era o ministro Jonathan de Jesus. Daí saiu da unidade técnica do TCU uma nota solicitando informações ao Banco Central a respeito da liquidação. Efetivamente, a liquidação é um processo longo, bastante demorado, e no caso do Banco Master, tem aí mais de 11 meses esse processo andando. A partir daí, o Banco Central mandou uma nota técnica ao TCU, dizendo que tinha informações de caráter sigiloso e que gostaria de receber o TCU para partilhar estas informações. E a partir desse momento, eu entrei no processo para organizar com o presidente Galípolo, certo? Reuniões para tratar da forma como vamos receber essas informações do Banco Central. O processo é um processo que é administrativo, porque o ato de liquidação é um ato administrativo, por isso atrai a competência do TCU, mas também é um processo judicial. Está lá no STF, sob sigilo, né? E ontem a Justiça Americana, em boa hora, colocou os pontos nos is a respeito da posição do tribunal. O tribunal continuará o seu processo dentro dos limites constitucionais e das suas prerrogativas, mas, efetivamente, nós vamos, junto ao Banco Central, discutir o modus operandi para que essas repercussões elas possam ser muito mais minimizadas nesse momento de tensão econômica no Brasil e no mercado. Ministro, a Basília Rodrigues tem mais uma pergunta para fazer para o senhor. Basília, com você. Oi, ministro. Eu vou insistir um pouco na minha pergunta sobre o que está acontecendo no Tribunal de Contas da União para que o nosso público, né, nós jornalistas também, possamos compreender o que levou essa mudança de decisão dos senhores. Ao que o senhor atribui esta divulgação em que em uma semana é pela inspeção e na outra semana vocês decidem suspender esse processo investigativo e agora falam que vão fechar um calendário em comum com o Banco Central. Então, havia uma perspectiva de investigado e investigador. Agora o senhor fala, não, vai ser TCU e BC decidindo como vai ser a divulgação desses dados. Então, explica para a gente o que está acontecendo dentro do Tribunal de Contas da União. Os senhores sentiram essa pressão e decidiram mesmo recuar? E o que acontece a partir de agora? É o BC que vai ditar a data e o que vai disponibilizar para os senhores? Não, Basília, você fez uma pergunta muito apropriada. Efetivamente, é uma pergunta instigante. Nós não vamos abrir mão das nossas prerrogativas. O artigo 70 é muito claro. Quer dizer, essa narrativa permanente de que nós não tínhamos competência, isso não se sustenta em nenhum momento. O que nós vamos fazer é entender que é um assunto complexo, que é um assunto que precisa de um afinamento de posições, né? E nós não temos nenhum problema na condição de fiscalizadores do Banco Central, de estabelecer com o fiscalizado, que é o Banco Central, um termo de ajustamento de normas, de ajustamentos técnicos para receber essas fiscalizações, não distribuir à opinião pública, mas receber essas informações em um processo que vamos julgar ao seu tempo. Vamos passar a bola para o Geyer. Geyer, você falou que tinha várias perguntas, todos nós aqui temos várias perguntas, mas vai com você, Geyer. Presidente, queria falar mais um pouco do despacho do ministro Jonathan de Jesus, que determinou, então, a inspeção. Primeiro, ele falou ali em máxima urgência, naquele primeiro despacho. Eu queria entender se o senhor compartilha dessa visão de que era preciso fazer uma inspeção com máxima urgência, em pleno recesso, considerando que a liquidação pode demorar anos. Sei que já estamos no outro passo, a inspeção está suspensa, mas eu queria reconstituir essa história. E, aproveitando, ainda nesse despacho do ministro Jonathan de Jesus, ele sugere que o BC liquidou
pressionado pela operação da Polícia Federal que prendeu o Daniel Vorcaro. Tem até um trecho que ele fala, né, que é preciso, vou resumir, estou aqui com o despacho em mãos, que é preciso entender se a avaliação do BC foi submetida, se pode ter um tratamento influenciado por um contexto temporal sensível marcado por fatos supervenientes de natureza criminal. Esse ponto eu achei curioso porque é justamente a argumentação da defesa do Daniel Vorcaro, de que houve uma contaminação entre PF e Banco Central nessa análise. Mas o poder público não deveria justamente estimular essa troca de informações, essa colaboração entre PF e BC em qualquer caso? Eu sei que o senhor não é o relator do caso, mas como o senhor que está conversando conosco, queria uma análise desses dois pontos do despacho do ministro Jonathan de Jesus, que criou toda a crise que agora o senhor está tentando amenizar. Eu acho, Eduardo, que você sabe que o presidente do processo é o ministro relator. Ele define através dos seus despachos. A gente tem que respeitar a posição, embora é uma posição submetida ao colegiado. O colegiado vai, ao seu tempo, a partir do dia 21 próximo, na próxima quarta-feira, nós vamos reiniciar os nossos trabalhos e certamente essas dúvidas que você tem, o colegiado haverá de reestabelecer sob o ponto de vista de cada ministro. Há ministros que entendem que o exercício da prerrogativa nos despachos na monocrática, de exclusividade do ministro relator e os ministros relatores vão sempre submeter ao plenário. Agora, ministro, quando a gente olha especificamente para a Constituição, ela traz ali no artigo 70 o parágrafo único, né? Quem deve prestar contas para o Tribunal de Contas da União? Qualquer pessoa ou entidade pública que use, arrecade, guarde ou administre recursos públicos federais. Eu quero insistir nessa questão que, para mim, fica muito, talvez uma brecha na lei, porque fica muito distante quando a gente está falando de investimentos que seriam fraudados pelo Banco Master, que é um banco privado, com investimentos privados, com recursos privados, e que teria um interesse ali de, talvez até para auxiliar Vorcaro, do Banco de Brasília comprar esses ativos. Mas também não estamos falando de uma movimentação financeira de um banco, por exemplo, o Banco do Brasil. Não é o caso, não é a Caixa Econômica Federal. Então, eu queria que você deixasse isso claro, se essa lacuna, esse parágrafo único que traz de recursos federais não abre uma brecha para que, apesar de toda essa atuação do Tribunal de Contas nessa auditoria, nesse calendário que vai ser fechado com o Banco Central, que eu avalio que está tendo muita disposição para esclarecer também a atuação em que ele teve nesse caso específico, se isso não abre uma brecha para depois virar um processo que vai levar tempo para ser resolvido e depois chegar lá no final e falar, não, de fato, não poderia ter tido esse tipo de auditoria ou de intervenção. Eu quero insistir nisso, porque para mim ainda não ficou claro. O Banco Master fez operações que foram fraudulentas com milhares e milhares de pessoas através de crédito consignado. Essas pessoas foram prejudicadas porque muitas delas, a partir de R$251 mil, elas não vão estar acobertadas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, é aí que entra a posição e os deveres, não direitos, os deveres constitucionais do Tribunal de Contas. Tá. Ministro, quando o TCU entrou na história, ameaçou fazer essa inspeção no Banco Central, a gente se perguntou, será que o TCU está enxergando alguma relação do Banco Master, alguma irregularidade em investimento feito por bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil? É esse o caso, ministro? Não, eu acho que cada caso é um caso, o Banco Master tem uma situação que foi movida ao TCU pelo Ministério Público e nós estamos fazendo deste caso a nossa competência, o nosso julgamento. Eu vejo, e quero dizer a vocês em primeira mão, eu vejo esse processo terminar rapidamente no tribunal. Até porque os elementos que nós vamos buscar no Banco Central, eles poderão ser bastante efetivos para que nós possamos concluir esse processo rapidamente.
Ministro, eu sei que tem muita coisa sobre sigilo. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Basília, que tem mais uma pergunta, mas eu já quero emendar num pacote, junto com a pergunta da Basília, essa minha. O que vocês estão procurando especificamente? Tem algum documento específico que vocês estão procurando no Banco Central? Seria algum documento determinante para essa solução tão rápida desse tema? E já chamo a Basília também para emendar a pergunta dela. Basília. Obrigada, Luara. Eu ia falar senador, olha, chamando aí pelo seu antigo emprego, né? Presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. O senhor acabou de dar um lead aí para a gente, né? Então, o processo do caso Master em análise no TCU, esse que está sendo tão rumoroso, gerando tantos destaques, notícias, está todo mundo agora entendendo de TCU, vai acabar rapidamente, afirma o presidente da instituição. E por que esse termômetro neste momento? Tem sido a notícia de todos os dias, desde que a gente descobriu que o Tribunal de Contas da União tinha avançado nas investigações, determinado uma inspeção, muitas críticas até pelo caráter político de alguns integrantes da corte, sempre que falam do Jonathan de Jesus, que é o relator, por exemplo, lembram que ele fez parte de um partido de centrão, sempre que falam do senhor Vital do Rego, dizem que é amigo de Lula. O senhor acha que a decisão de terminar esse processo rapidamente é para diminuir o constrangimento sob o qual o tribunal está exposto? Não, eu vejo que isso é uma análise, Basília, mais pessoal minha. Eu entendo que nós vamos ter uma correlação de medidas com o Banco Central bastante eficiente. Semana que vem eu vou estar com o presidente do Banco Central e certamente, assim como fizemos, vocês estão esquecidos, mas nós fizemos um trabalho muito forte quando aquela crise do Pix, se lembra a crise do Pix? Que levou a uma fake news e que alterou todas as pessoas pensavam que iam ter o seu sigilo quebrado. O presidente Galipo nos procurou e nós tínhamos um processo relativo ao Pix, né? E aí nós fizemos exatamente o que vamos fazer agora com o Banco Master. Fizemos uma correlação de entendimento para que possamos receber informações do banco, concluir o nosso processo. O nosso processo foi concluído no caso do Pix. Os problemas acabaram, quer dizer, aquela reação da população ela foi esclarecida, né? E vamos fazer agora no Banco Central, porque esse trabalho de respeito à autonomia do Banco Central nós sempre vamos ter. Nós queremos um Banco Central forte, como todas as outras agências reguladoras também. E um Banco Central forte faz com que as pessoas tenham confiança na sociedade e no seu poder regulador, né? E por isso o TCU precisa exercer com magnitude as suas prerrogativas. Em todo esse processo, eu fui um leão defendendo as prerrogativas do TCU. Você colocou muito bem a Constituição. É exatamente isso, o parágrafo 1º, o artigo 70 e o parágrafo 1º, se as pessoas tivessem feito como você, muitos jornalistas, eu falei com mais 40 durante essas semanas. Gai mesmo fala comigo umas 2 vezes por dia, pelo menos. Basília falou comigo umas 3 ontem. Então, se as pessoas tivessem tido o cuidado de ler a Constituição Federal, não estaria feito narrativas que eu vejo aí, muitas vezes, completamente fora da realidade. O meu compromisso é com o meu tribunal. Eu vou defender as prerrogativas do tribunal sempre que estarei sendo exigido. Por quê? Porque cabe a nós fazer. Agora, dentro dos limites da nossa competência. O encontro aí com o Galípolo é na segunda-feira? Eu espero que, a partir de segunda-feira, a gente estabeleça essa conexão. Com o Galípolo. Presidente, eu só não quero deixar morrer a minha pergunta de que qual documento vocês estão procurando, qual deve ser o determinante para avançar nessa auditoria, nesse caminho que vocês estão trazendo, que o senhor está trazendo aqui para a gente. O que está faltando para fechar esse quebra-cabeça? Seria muito simplório eu dizer a você qual o documento, porque há um processo técnico, o TCU é um órgão técnico, existe uma secretaria chamada Auditbancos, que é ligada à Secretaria-Geral de Controle Externo. Então, na condição de órgão eminentemente técnico, nós temos alguns documentos que cabem efetivamente ao nosso corpo técnico fazer. Gaia, acho que ainda dá tempo de você fazer mais uma pergunta, Gaia. Vamos fechar com você.
Vou fazer. Presidente, vou precisar insistir na minha primeira pergunta em relação às contas da União, porque ainda não ficou claro para mim onde que estão essas contas públicas para que o TCU tenha a prerrogativa de trabalhar no caso. O senhor citou o FGC, mas o FGC é um fundo privado, ele não é um fundo público. Então, eu queria que o senhor novamente voltasse a esse ponto. E só para aproveitar, já que a liquidação não será revertida, o senhor já deixou isso muito claro, qual que é o objetivo da inspeção? Há alguma suspeita de falha grave na condução do Banco Central? Os ativos do Vorcaro podem ser reavaliados? O sistema financeiro entendeu isso como uma intimidação, o senhor fez essa já correção de rumo, mas o senhor não teme que exista um problema para a credibilidade do TCU se houver insistência nessa competência do Tribunal de Contas, mesmo que, pelo menos para mim, ainda não tenha ficado claro onde estão as contas da União nesse caso? Eu acho que o TCU sai cada vez mais forte quando exige o espaço constitucional que lhe é devido. Né? O TCU tem a competência, efetivamente, para fiscalizar o Banco Central, faz isso o ano inteiro. Né? A nossa relação com o Banco Central é o ano inteiro. E o fundo é privado, mas pessoas contribuíram com os créditos, e os créditos precisam voltar à sociedade. E nós somos os garantidores dessa fiscalização para saber os objetivos foram feitos, a liquidação foi correta e as pessoas vão receber os seus ativos. Agora eu encerro, então, a nossa entrevista com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego Filho. Presidente, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil encontrar uma lacuna na agenda para poder ter essa conversa, esclarecer os principais pontos. E é claro que nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos também deste tema. Muito obrigada. Até a próxima, presidente. Até a próxima. Sempre que vocês precisarem, eu estarei aqui para fazer os esclarecimentos que eu entendo sejam necessários. Um abraço para todos. Muito obrigada, até a próxima. E é importante a gente ter, esse tipo de esclarecimento. É um tema que trouxe muitas dúvidas, inclusive para nós jornalistas. É importante a gente conseguir esclarecer e agora trazer, então, de primeira mão aqui no SBT News, que é um tipo de processo de auditoria que deve se encerrar rapidamente, sem muitos prazos detalhados, mas também nós temos, então, essa fala, essa percepção do presidente do Tribunal de Contas da União e a gente segue de olho também nessas repercussões.